neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Do livro de respostas de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, leitura 22, título Admiráveis. Admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes na trilha da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre, ao nosso Guia, rogando a Ele a sua proteção, o seu auxílio, que nós possamos também contar com a presença da espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da nossa Casa Espírita Caminho da Luz. Possamos ter um encontro de muita luz, de muita paz, possamos receber toda a intuição da espiritualidade amiga. Que assim seja. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, muita luz para todos nós. Nós estamos hoje no nosso último encontro do Setembro Amarelo, essa campanha pela vida, pelo viver, pelo desejo à vida. E tantas vezes nós já ouvimos e nós vamos continuar a ouvir que a vida é muito mais que uma encarnação, né? De fato, a vida é única, porque afinal nós somos seres imortais. Nós temos apenas uma vida, uma grande vida, que é repartida, podemos dizer assim, em momentos onde estamos encarnados, outra hora desencarnados. Então, sendo assim, nós estamos a experienciar neste momento mais uma etapa da vida em que estamos encarnados. É necessário que fique bem claro para nós que, apesar de ser apenas uma etapa e dessa etapa ser pequena perto do todo, essa encarnação não perde por isso a sua importância e o seu significado. Estarmos aqui encarnados nos possibilita inúmeras experiências que nos levarão mais cedo ou mais tarde, queiramos ou não, à evolução. Então, todos os acontecimentos, todos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, sentimentos, cada mínimo pedaço dessa experiência tem seu significado, tem as suas consequências e vai reverberar nas nossas próximas experiências e reverbera na vida como um todo, na nossa grande vida. Porque uma cura de dores e feridas profundas ecoa nas experiências já vividas e nas que nós viveremos. E mais, em gerações anteriores e gerações posteriores à nossa. Simplesmente porque nos libera ao entendimento
e ao amor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a verdade é que sim, nós podemos fazer e realizar inúmeras pequenas coisas, pequenos gestos e atos que fazem e farão a diferença nas nossas vidas, quando a gente fala de várias encarnações, né? E várias vidas na erraticidade, mas lembrando sempre que existe uma grande vida, uma única vida, porque somos seres imortais, e nas vidas dos que nos cercam. E em um mundo tão acelerado como que a gente está vivendo agora, onde tudo parece nos escapar pelos dedos, onde as relações aparentemente estão tão superficiais, nós nos vemos às vezes desanimados e desacreditados por nós mesmos. Muitos ou alguns de nós podemos questionar, podemos duvidar da importância e valor dos nossos atos mais corriqueiros, como lavar uma louça, tirar as folhas da calçada, nessa época que tem tanta folha, né? Cuidar da nossa higiene pessoal, realizar aquele trabalho diário que é sempre muito igual. Alguém ou alguns de nós podemos questionar qual o valor da própria vida. E quando nas redes sociais nós rolamos a linha do tempo e tantas coisas interessantes e emocionantes outras tantas pessoas estão realizando no mundo, e isso nos faz nos sentir diminutos. Falando sobre isso, sem nos atermos e sem dissertarmos sobre a distância gigante que existe entre a vida real e essa vida virtual, que é essa vida que nós vemos nas redes sociais, isso fica para um outro momento. Nesses momentos de dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, nós poderíamos falar e usar como modelo o sol, que mesmo nos dias nublados, que mesmo nos dias de queimadas, nos dias poluídos, está lá, como a nos exemplificar e lembrar a importância de que cada um de nós façamos a nossa parte da melhor forma que nos for possível. Porque nós estamos inseridos em uma criação muito maior, muito mais ampla, onde o Divino Criador, com a sua infinita sabedoria, planejou para cada um uma função. E executarmos ou não essa função dentro daquilo que nos é possível e dentro daquilo que nos cabe, interfere no equilíbrio de todo o universo. Simplesmente porque sempre estivemos e sempre estaremos interligados uns com os outros, formando essa família universal. É que nós não notamos, né, como cada emoção, sentimento, pensamento e até ato interfere em cada célula do nosso corpo físico. Interfere no núcleo fraterno mais próximo, nas relações diárias, naquelas relações que muitas vezes nós deixamos de lado para rolar a linha do tempo lá nas redes sociais, vendo inúmeras coisas inúteis e de fato sem valor. Para ficar mais fácil para a gente visualizar isso, nós podemos pensar nas peças de dominó. Quando a gente enfileira as pecinhas de dominó para brincar e derrubá-las todas, a retirada de uma pecinha faz com que haja o quê? A perda de conexão entre umas peças e outras, né? E aí a nossa brincadeira não vai dar certo. Seria possível, então, que nós, seres humanos, valêssemos menos que as pecinhas de dominó? De modo que a retirar minha vida, outras vidas não se impactassem também? Seria possível que Deus, nosso Pai Celestial, a energia criadora do universo, criaria qualquer um de nós, cuja existência não seria valorosa a ponto de não impactar na vida de um irmão, lembrando que formamos todos a família universal? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos, primeira questão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós somos esclarecidos de que todos nós fomos criados para a felicidade eterna.
E aqui a felicidade não é aquela encontrada no acúmulo dos bens materiais ou na aquisição dos bens materiais, mas uma felicidade genuína que está em nós, como a semente divina está em nós. E como nós fomos criados puros e ignorantes, na maioria das vezes optamos pelo caminho longo, sinuoso, cheio de voltas, para que só então nós regressemos para dentro de nós, onde todas as respostas estão. Mas, diante do nosso grau de evolução, não nos é possível acessá-las inicialmente, por completo. Então a gente vai dando voltas. Segundo Simão Pedro, advogado, professor universitário, palestrante espírita, Deus nos presenteou com a vida para vivermos, para nós experienciarmos. E qual seria o valor da vida? O valor da vida é exatamente o valor que nós damos a ela. E aí a gente pode devolver a pergunta: qual valor tem um presente de Deus? Acredito que um valor incalculável, impossível de ser colocado, né? Jesus nos disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aflições são os sofrimentos, os obstáculos, fazem parte da vida, à medida que representam colocarmos em prática todos os ensinamentos que nós recebemos na vida, na grande vida, né? Além de ser a forma de nós exemplificarmos ao próximo aquilo que nós tentamos passar adiante, aos nossos filhos, por exemplo. E muitas vezes, só a dor consegue nos recolocar no caminho do equilíbrio. O quanto será difícil ou não passar por essas questões depende de nós, da nossa fé, da nossa confiança no amor de Deus por nós e do nosso ânimo, da nossa coragem. Nós não podemos nos esquecer das lições contidas lá no Livro dos Espíritos, nas questões a partir da questão 728, onde nos expõe sobre a lei chamada de destruição, que em verdade, como nos esclarece a espiritualidade, trata-se da lei de transformação. Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que a crise define o futuro. Aqui no interior do nosso estado, também em Minas, nós dizemos que o carro apertado é o que canta, carro de boi, né? No sentido de que das crises nós somos levados a nos reinventar. E nós temos assistido isso o tempo todo nessa pandemia. A criatividade, a sagacidade dos artistas, profissionais de saúde, dos cientistas, dos professores, dos alunos, de nós, pais, não é verdade? Como nos disse nosso Mestre Jesus, é preciso ter ânimo, coragem, impulso, vigor em todos os momentos da vida. Porque a vida não nos dá, ela nos devolve. Simão Pedro nos diz que a vida é reativa, ela reage ao que fazemos dela, ao que fazemos com ela. Sendo assim, não deveria haver espaço na nossa vida para a vitimização, para o desânimo, para o entreguismo. Nós precisamos ter coragem e assumir nós mesmos a nossa vida. Sejamos protagonistas das nossas vidas no sentido de dar a nós mesmos aquilo que nós achamos que nós precisamos. Dar a nós mesmos aquilo que quando éramos crianças a gente entendeu que não recebeu e se ressente por isso. Paremos então de ressentir, de reclamar e vamos dar a nós mesmos aquilo que nós precisamos. Façamos uso desse presente divino, com toda a intensidade do nosso coração, enchendo-nos de gratidão pela oportunidade de servir, de melhorar, de evoluir. Não existe a lei de que nós só poderemos ser felizes na erraticidade ou que nós só poderemos ser felizes quando nós alcançarmos a perfeição. A felicidade está aqui em nós. Faz parte do pacote completo que nós recebemos do Criador desde que nós passamos a existir.
O que o Evangelho nos esclarece é que a felicidade não é deste mundo. E não é mesmo, ela não é do mundo, ela é nossa, ela está em nós, né? Então que nós possamos aprender com a natureza e vamos deixar a primavera brotar em nossos corações a felicidade, que está no mais profundo do nosso ser. Basta a gente acessar. Emmanuel nos convida: regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de nos educar. E toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos, tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Porque, como diz Rossandro, a gente entra no deserto sozinho porque Deus já está lá nos esperando. Então sejamos confiantes, tenhamos ânimo e coragem. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, nós convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos do nosso corpo físico, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e com muita gratidão e com muita felicidade, nós agradecemos, Pai, a nossa existência. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de vivermos neste planeta, neste momento, como nós escolhemos e planejamos com o auxílio da espiritualidade maior. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela nossa família terrena. Obrigada por todos que nos cercam. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho. Nós agradecemos também as nossas dores, as nossas dificuldades. E pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos ilumine, permita a presença sempre agradável e generosa do nosso amigo guardião conosco, nos intuindo e nos auxiliando a passarmos por todos os obstáculos. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine e nos auxilie para que nós possamos ter ânimo e coragem para enfrentar todas as dificuldades. Nos auxilie, Senhor Jesus, para que nós consigamos nos levantar a cada queda. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que derrame sobre todo o nosso planeta o teu amor misericordioso e a tua luz. Solicitamos a espiritualidade amiga que possa neste momento visitar os nossos lares, visitar a nossa casa espírita Caminho da Luz, a nossa casa física, o nosso endereço nesse planeta Terra, promovendo a harmonização, o auxílio espiritual a todos os nossos irmãozinhos que lá se encontram. Solicitamos a fluidificação da nossa água, que seja colocado nela o remedinho necessário para cada um de nós, que nos dê força, coragem e disposição. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, nossa Mãe Maria Santíssima. Obrigada a toda a equipe espiritual da nossa Casa Espírita Caminho da Luz. Obrigada a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Que assim seja.